Olá, alunos! Essa aula é sobre exercício físico e fadiga muscular. Eu sou o professor André e hoje a gente vai tratar desse tema bastante importante, bastante interessante para a educação física. Então, como definição da fadiga muscular, nós temos que a fadiga muscular ela pode ser definida como sendo a incapacidade do músculo para manter uma determinada potência. Então, quando o músculo ele falha, o músculo ele não tem a capacidade total de desempenhar aquela ação motora ou aquele exercício, é considerado uma falha determinante de potência e está sim associada à fadiga muscular. Outra forma de definir a fadiga muscular é a deficiência em sustentar um desempenho durante o exercício físico. O músculo falhou, você não consegue mais fazer o exercício físico, você perdeu a capacidade de movimentar as pernas no pedal, erguer um peso, então, consequentemente, você está com essa deficiência em sustentar o desempenho. Logo, está associado também à fadiga muscular. E um último ponto, né, é a diminuição transitória da capacidade de desenvolver ações físicas. Por exemplo, você está lá lutando boxe e daqui a pouco você treinou tanto ou fez tanto exercício que até a luva já está pesando para você erguer a tua mão e entrar em guarda, né? Então isso é considerado dentro da educação física, dentro da fisiologia do exercício, como fadiga muscular. Então nós temos aí a origem da fadiga muscular. Ela depende, né? E depende do quê? Principalmente da especificidade do exercício. Se o exercício ele é de força, se o exercício ele é de resistência, tempo do exercício também vai afetar diretamente a origem dessa fadiga muscular. Outro fator associado à fadiga muscular é o tipo de fibra que está envolvida, pois dependendo do tipo da ação motora, a fibra muscular ela é determinante para aquela performance. Nesse sentido, a gente pode imaginar que a fibra do tipo 1, que está associada à resistência muscular, se ela tiver entrada em fadiga, a pessoa não vai conseguir manter uma certa ação muscular e um certo desempenho específico em modalidades que requerem essa característica de fadiga. Outro ponto importante, né, e diga-se de passagem aqui, ele é determinante para você, inclusive, investigar se há fadiga, né? Se a fadiga ela é ou não é um determinante de performance nesse momento. Por exemplo, eu tenho um atleta de alto nível, competição nível internacional. Opa, eu preciso olhar para a fadiga desse atleta, pois pode ser que algum momento, alguma falha no treino está ocorrendo, que o atleta não está desempenhando um papel extremamente importante. Então isso é alvo de investigação, eu preciso olhar para isso. Agora, eu tenho um atleta intermediário ou então um bom iniciante que já passou aí uns 6, 7 meses fazendo exercício, né, treinando comigo. Será que eu preciso olhar para a fadiga ou o desenvolvimento esportivo dele vai fazer com que no final das contas haja uma diminuição da fadiga muscular? É óbvio, né, que o próprio desenvolvimento do treinamento, o desenvolvimento do próprio atleta vai fazer com que ele modifique seu padrão muscular e, consequentemente, né, se habitue a fazer esses gestos esportivos de uma forma até a economizar energia. Mas, dependendo da tua sessão de treinamento, dependendo do momento que esse atleta está, a fadiga também pode afetar diretamente ali na sua performance. Entenda que a fadiga ela é alvo, sim, de investigação e é necessário a gente entender sobre ela para a gente entender de fisiologia do exercício. Agora, se eu tenho um atleta que não treina tanto assim, pode ser que essa fadiga, né, ela não vai aí determinar o sucesso esportivo. Mas se eu tiver no alto nível, com certeza
a fadiga ela é determinante sim de performance. A fadiga ela também pode ser um mecanismo de defesa do corpo para evitar que esse meu atleta ele venha ter qualquer tipo de lesão, né? Ou então vai fazer alguma coisa mais grave, um efeito agudo do treinamento grave que vai impedir o funcionamento de certos sistemas do corpo e vão fazer inclusive com que ele pare de treinar, pare de fazer o gesto esportivo, né? Então, a gente precisa estudar a fadiga como um mecanismo de defesa e ele é ativado antes que ocorra uma deterioração de um grau maior em determinadas funções orgânicas e até mesmo a nível celular, prevenindo lesões celulares, que são às vezes irreversíveis, e numerosas lesões esportivas que até mesmo podem fazer com que o teu atleta, com que o teu aluno de personal, não volte mais a fazer a atividade com você, né? Então, essas atividades que envolvem alta complexidade e alto grau de ação motora, que vão levar o indivíduo à fadiga, elas precisam ser realizadas por quem pode fazer o exercício, tá? E se você está vendo que o teu aluno não pode fazer aquele determinado exercício, ou melhor, né, aquela velha história que cansa a gente de falar. Se ele não suporta a carga que você está aplicando, ou que ele não respeita a sua prescrição de exercício, a carga que você impôs para ele, ou você detectou para ele, não vai ter como você prevenir ele de uma lesão futura, né, ou algo que vai impedir com que ele volte a treinar. Tá? Vai atrapalhar toda a sua programação, toda a sua periodização, e isso aí com certeza você precisa trabalhar muito, né, com o teu aluno, treinar ele, educar teu aluno para que ele consiga responder exatamente como você quer. Não tem mágica com isso. Vocês vão ver nessa aula ainda, né, que não tem como a gente evitar esse tipo de lesão, evitar a fadiga, ainda mais se o cara não respeita o tipo de exercício que você propôs para ele, né? Isso é muito complicado, né? Hoje todo mundo se informa e se informa às vezes de uma forma ruim, né? Traz ali conteúdos que ele viu em algum lugar e tenta trazer para o cotidiano do treino. Algumas coisas você pode aproveitar, mas na maioria delas, respeite a sua educação, respeite a sua formação. Você aprendeu assim, você ouviu uma aula como essa sobre esse tema e você tem que entender, olha, se eu for além, eu estou expondo essa pessoa a um risco. E pode ser que isso ela não vá gostar para o futuro, vai comprometer, né, todo vai comprometer a vida da pessoa, né? Vai comprometer a tua vida também, né? Que você vai ser associado a isso. Ah, treinei com o fulano e ele me machucou. E você imagina? Eu fui na academia, o professor não olhou o que eu estava fazendo, né? E eu me machuquei por causa da academia. Na verdade, não foi, foi porque ele infringiu as leis, principalmente da gravidade, né? Não suportava aquela carga que ele estava carregando e levou a uma lesão. Então, olha só, nós temos aqui, né, dentro desse mecanismo de defesa, nós temos a excitação, e essa excitação ela vem principalmente via sistema nervoso central. Depois nós temos o contração e relaxamento, tá? Só que às vezes esse sistema ele está muito afetado. Então nós temos uma mudança na produção de força e esse é um resultado de uma alteração no processo de excitação, contração e relaxamento. A excitação ela está relacionada à fadiga central, que é totalmente diferente da fadiga periférica. A periférica você consegue identificar nome e endereço do músculo que você está sentindo uma dor, né? Então, nós temos ali essas três imagens e embaixo do diferente você está vendo um atleta chegando
no seu nível extremo, ela perdeu a coordenação motora para manter o gesto de corrida, né? Então, com certeza aí, ela está um grau de lesão alto, né? Um grau de fadiga muscular extremamente alto, que ela começou a perder os sentidos, né? Começou a convalescer do gesto motor e ela está entrando aí numa fadiga central. A fadiga central, o que, que é? Ela é considerada quando o atleta perde a parte nervosa da contração muscular. Então, mesmo ele querendo fazer uma contração do bíceps, ele não consegue mais. Por quê? Porque ele entrou num estado de fadiga onde não há resposta motora para aquela ação que ele deseja fazer de forma voluntária. Aí nós temos a fadiga periférica, né? Que é quando ele apresenta uma deterioração dos processos bioquímicos e contráteis do músculo. Pode ser por um estiramento, pode ser porque faltou um determinado elemento químico muscular que vai proporcionar a ação motora, seja glicogênio muscular, seja deficiência de alguns minerais, como cálcio, por exemplo, né, importante para a contração muscular. Então, alguma coisa aconteceu perifericamente que ele não consegue desempenhar uma função esportiva daquela área específica, que tem nome e endereço de onde que ela está. E aí nós temos a fadiga aguda central. A fadiga aguda central ela pode ser caracterizada como uma alteração na produção de força, esperada ou requerida em consequências da deterioração de vários processos responsáveis pelo sistema lá de excitação, contração e relaxamento. Tá? É um processo automático, mas se o cara está num grau ali de fadiga, né, aguda central, ele está perdendo algum momento desses processos, tá? Ocasionando uma diminuição da frequência da ativação muscular. Ele ainda consegue desempenhar a função, mas essa função já está comprometida. Ele não consegue mais, numa corrida, por exemplo, ele não consegue erguer o joelho, né? No ciclismo, ele não consegue terminar a pedalada. Tá? Ele está arrastando, ele está esperando uma descida para a descida levar ele até o final da corrida. Então, ele já chegou num grau de fadiga muito grande. Isso, né, pode ocorrer em níveis do neurônio ou de motoneurônios, né? Então, se eu estou falando de neurônio, estou falando especificamente do teu sistema nervoso central, e do motoneurônio são neurônios que estão ligados ao teu sistema nervoso central, mas também estão lá inseridos nas placas motoras dos seus músculos. Então, como consequência de diferentes fatores. Por exemplo, um fator que pode ser a hipoglicemia, né? A prova se estendeu além das suas capacidades, você não fez uma nutrição adequada preparando para aquela atividade, você já está entrando num quadro lá de hipoglicemia. Algumas substâncias tóxicas no corpo são geradas, né? Nós produzimos essas substâncias e não está sendo dado conta da gente eliminar ou colocar para fora. Então, um exemplo aí são os rios de amônia, né? Eles podem comprometer com certeza lá o funcionamento desses neurônios. Alterações na captação de aminoácidos para fazer a síntese de neurotransmissores também pode acontecer. Então, você está lá com o teu sistema muscular voltado para a performance. Então, há uma diminuição dessa captação para priorizar a performance, só que se isso se estender por mais tempo, pode chegar a um comprometimento do teu sistema nervoso central. O que, que vai acontecer nessas situações? É óbvio que o indivíduo vai parar de fazer o exercício físico. E se ele quiser continuar, uma maior deterioração vai acontecer e pode até ser que ocorra um comprometimento maior. Nós temos um esquema de fadiga central. O mecanismo de fadiga central relaciona-se aos processos de formulação de padrões motores, transmitindo estes ao longo do córtex cerebelo
e junções sinápticas específicas dos nervos eferentes dentro da corda espinhal, dentro da espinha. Então, esses padrões já determinados, porque você já teve uma experiência prévia, né, você tem uma aceitação da tua córtex para fazer esses movimentos. Agora, se a exigência da modalidade ou a exigência do dia da modalidade ela se sobrepôs a esses padrões motores, às vezes é possível um ajuste, mas às vezes o que vai acontecer? Vai começar a diminuir esse esquema, né? E vai começar a comprometer a sua fadiga ao nível central. E aqui nós temos um esquema muito interessante que explica como que essa sequência da fadiga central ela vai se estender até a performance. Então ali nós temos ali a parte da psíquica, né, a parte do cérebro, que está relacionada, está diretamente relacionada aos nervos periféricos que vão levar via espinha as junções motoras, tá? Que são nada mais nada menos do que os motoneurônios que estão inseridos nas placas motoras, nas membranas musculares. Dentro dessas células musculares nós temos o sistema tubular T, né, que é o sistema transverso, onde estão armazenados principalmente íons cálcio, e esses íons cálcio, quando há um gesto de alta contração, eles vão ser liberados para promover as pontes cruzadas entre o complexo acto-miosínico. E isso resulta em força. Então, olhando daqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos para investigar sobre fadiga. Então, você percebeu que o teu aluno está com alguma fadiga, está diminuindo o movimento, está diminuindo a força, nós temos 8 etapas de investigação para saber aonde realmente está o problema. Tá? Eu não posso associar simplesmente a fadiga à deficiência de um mineral específico, ou então a falta de uma sessão específica de treinamento. Por quê? Porque isso não é verdade, né? Nós temos ali que respeitar essa sequência para poder investigar a fundo e inclusive até melhorar todo o processo, e isso no futuro vai resultar em performance. Então nós temos aqui as principais causas de fadiga, tá? Quais seriam as principais? Nós temos como primeira fonte quedas nos estoques de fosfocreatina. Tá? Por quê? Exercícios de alta intensidade e curta duração são amplamente dependentes do complexo lá de fosfocreatina, né? A fosforilcreatina. Então, como eu depleto muito, se houver a falta, eu vou ter que encerrar a performance, encerrar a modalidade, porque eu não consigo continuar uma taxa tão elevada. E não dá tempo também de eu recuperar para poder fazer o gesto motor. Já em exercícios de maior distância, eu tenho como determinante central a queda no glicogênio muscular. Então, se diminuir o glicogênio muscular, consequentemente, eu vou ter lá uma diminuição drástica de performance. Então, geralmente, como que é feito as pesquisas, né, em volta da fadiga muscular? Nós temos lá métodos e protocolos de indução de fadiga. Então, eu não consigo geralmente investigar em loco, lá na prova específica. Eu não consigo ir no Tour de France e saber se o meu atleta está fadigado ou não. Eu vou ter que simular, né, essas condições, e ali eu vou fazer algumas previsões que podem acontecer durante, né, todo, no caso do exemplo que eu utilizei, da prova inteira, né, do ciclismo. Então, como que a ciência faz, né? Todos esses autores aqui, ó, veja, nós temos investigações aqui desde 1954 para falar sobre fadiga, né? Então, geralmente eles vão usar lá movimentos breves de contrações máximas, voluntárias ou evocadas eletricamente. Eu posso induzir eletricamente essa contração.
E se eu detectar um declínio na capacidade de força, o momento que eu detectar, eu já estou antecipando, né, um futuro evento de fadiga. Tá? Né? Então, o Hill, em 1922, ele foi o Prêmio Nobel de Medicina e ele investigou, né, alguns ganhos atléticos e começou aí as suas investigações de desempenho humano. Então, ele fez um trabalho seminal sobre a fisiologia da fadiga em músculos esqueléticos isolados, mas também estava interessado, né, nos insights que poderiam ser obtidos com o estudo do desempenho humano. Na década de 1920, ele analisou recordistas mundiais, tanto homens quanto mulheres, de vários esportes, e ele pôde concluir que, com base em como a velocidade diminuía com o aumento da distância no evento, a fadiga era uma coisa difícil de definir. Tá? Então, ninguém conseguia manter velocidades por um tempo muito longo ou em taxas tão altas. E é a tendência que ela sempre diminuísse. E ele queria saber o porquê. Então, ele determinou que esforços em minutos, ou mais provavelmente, não serão limitados pela disponibilidade de combustível. Né? Que combustível é esse? O glicogênio muscular, ou os estoques de energia. Então não adianta você ficar armazenando muita energia, ou, né, pensando hoje, nós temos lá um músculo com grande capacidade de armazenamento de energia. Não adianta nada se o evento for de minutos. Agora, se o evento é de 1 hora, 2 horas, a sua capacidade de armazenamento de energia ou de economia de energia, ela é totalmente determinante para a manutenção de performance. E ali ele especulou que poderia estar relacionada ao glicogênio muscular. E hoje vocês já viram que a depleção de glicogênio, principalmente em esportes lá com longa duração, ela é sim determinante de performance. E com relação aos radicais livres e a fadiga, né? Fadiga, principalmente fadiga muscular. Quantas vezes você já ouviu, olha, toma esse remedinho, esse suplemento que ele vai ajudar em evitar a produção de radicais livres? Ou então que determinada substância ela é antioxidante. E será que isso tem efeito direto na fadiga? Então vamos analisar isso. Então, elas são os radicais livres, né? Para a gente não esquecer, eles são espécies reativas a oxigênio, à base de oxigênio e de nitrogênio. A gente pode definir eles por eros e erns, né? E eles interferem diretamente na fadiga muscular. Essa é uma questão latente aí, e até hoje a ciência está investindo maciçamente dinheiro para investigar sobre isso. Então nós temos aí um estudo de revisão do Cheng, que é bastante interessante, muito lido, e ele analisou principalmente lá a função dos radicais livres na função contrátil, né? Ele foi lá em loco, viu no músculo, durante fadiga e até na recuperação. E vamos dar uma olhada no que ele encontrou. Então, dentro do músculo, a produção dos radicais livres ela é geralmente considerada como aumentada durante o exercício físico. Conforme o exercício se estende, a produção de radicais livres também se estende. Mas essa produção de radicais livres é determinante de fadiga, né? Está bem estabelecido que a S-glutationilação de TNF pode causar um aumento inicial na sensibilidade miofibrilar de cálcio durante a liberação do peróxido de hidrogênio de forma exógena. E o que isso significa? Se eu aumentar a produção do radical livre peróxido de hidrogênio, eu tenho uma maior sensibilidade ao cálcio. Então, o cálcio vai ser liberado mais rápido. Consequentemente, eu não vou conseguir ter uma manutenção, por exemplo, da contração muscular. Esse é um dos efeitos.
Assim, né, a conclusão correta requer que experimentos com medição simultâneas de força e da concentração de cálcio em fibras totalmente intactas ou a combinação de experimentos com fibras dissecadas enzimaticamente em músculos inteiros, né? É a forma com que eu tenho de medir se isso realmente está sendo alterado, né, ou não. Agora, trabalhar com peça dissecada é difícil, né? Eu tenho que fazer em ambiente laboratorial, geralmente in vitro, não vai ser possível fazer em humanos. O que me sobra? Sobra biópsia muscular. Só que a biópsia muscular, quando eu retiro, né, a, a minha amostra, eu também já perdi a capacidade lá, às vezes vascular, perdi a permeabilização, e se eu injetar qualquer coisa exógena, também não vai ser na proporção exata com que o corpo iria fazer. Então eu vou acabar perdendo um pouco de informação nesse sentido. Mas é a forma com que nós temos de estudar essa variável. Então, e o que fica? Né? O que isso nos leva, o que a ciência nos leva a questionar? Existe algum potencial antioxidante que evita a fadiga muscular? Então nós temos aí uma gama ampla, né, de antioxidantes, mas nenhum conseguiu evitar a perda de força, né? E ela também foi observada após a estimulação fadigante aguda de fibras musculares, tanto em modelos animais como em modelos humanos. Outra função, né, dos oxidantes na fadiga muscular seria, né, que a gente tem algum efeito de performance. Então, melhoria da capacidade antioxidante nos músculos de atletas de resistência não impede a depressão de força após uma sessão de treinamento de intervalada de alta intensidade. Então, o Place, nessa pesquisa, ele quis mostrar para nós que, mesmo o atleta com alto grau de resistência, treinado, diminuindo a produção de espécies reativas de oxigênio, melhorada pela sua ação antioxidante, né, não foi possível detectar um impedimento da depressão de força nesse exercício lá que ele escolheu, que foi um intervalado de alta intensidade. Ou seja, pode ser que melhore essa capacidade, mas ela não pode prever performance. E inclusive não impediu a diminuição da força. Suplementos, né, antioxidantes favorecem a performance? Veja bem, isso é algo muito controverso, tá? Principalmente porque a gente está no início desse tipo de pesquisa. Pouco se falava na última década sobre efeito de agentes oxidantes e antioxidantes, radicais livres, mas hoje está no esporte. Hoje ele veio casar muito bem com a performance esportiva. Então, os experimentos, né, feitos com vitamina C e vitamina E mostraram que eles foram prejudiciais, tá, ao treinamento de endurance de longa distância, tanto em humanos quanto em roedores. Não adianta você suplementar com vitamina C ou com vitamina E, porque você não vai ter performance, não vai favorecer a sua performance em longa distância, né? Por que essa pesquisa foi feita? Porque existia um mito antes de que você suplementar antes da prova, né, com vitamina C, por exemplo, você ia ter algum tipo de performance, mas isso não foi detectado dentro da ciência, né? Então investigaram sobre isso, mas não tivemos respostas positivas. E pior, né, alguns marcadores ainda pioraram fazendo uso dessas vitaminas, que são, né, agentes antioxidantes. Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, entre em contato que eu vou estar esperando para ajudar vocês
em um futuro bem próximo. Muito obrigado por terem assistido e até mais.